grande arquiteto do universo, a Jesus que nos ajuda, nos acolhe. Te dizer gratidão, Pai, pela nossa família, gratidão pelos pais, pelas mães aqui presentes na plateia, pelos pais que domingo que vem se comemora o Dia dos Pais. Agradecer por Caxias do Sul que nos ampara, as empresas que nos dão serviço, as pessoas, os familiares. E te pedir perdão, Pai, por muitos momentos da nossa vida a gente desanimar e culpar Tu, nosso grande mestre, nosso grande Pai, que é Deus, nosso modelo que é Jesus, de culpar pelas nossas escolhas erradas, a nossa falta de fé, a nossa falta de esperança. Sabemos que tudo passa, que tudo é o aprendizado para que possamos um dia retornar à nossa pátria espiritual, que é a espiritualidade. Gratidão, Pai, por tudo. Agradecer por esse dia, por Caxias do Sul, pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil, que é o coração do mundo. Sempre pedir, Pai, muita luz e muita claridade e muita proteção pelas pessoas que governam o nosso país. Que eles possam ser intuídos por Bezerra, por Chico, para que possam sempre conduzir o coração do mundo da melhor maneira possível. E que assim seja. Então, na tarde de hoje, a gente vai ler do livro Vinha de Luz. O tema é executar bem. Eu tomei a liberdade de colocar ali no quadro que o Vinha de Luz, ele faz parte da coleção Fonte Viva. São 5 livros que comentam versículos do Novo Testamento. Esses 5 livros são Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz e Fonte Viva. Os irmãos que fazem o Evangelho no lar, além do Evangelho, pode usar essas obras como auxiliares para a gente reunir a família no mínimo uma vez por semana. Quem quiser fazer o Evangelho todos os dias, não tem problema também, né? Então são obras auxiliares para a gente fazer o Evangelho no lar. Executar bem. E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. João Batista, Lucas capítulo 3. Na lei de adoração, que fala da prece, lá a gente encontra que quando a gente vai fazer uma prece, primeiro a gente precisaria louvar, segundo, agradecer por tudo que a gente tem já, e só depois pedir. Como a prece é o telefone direto com a espiritualidade, muitos de nós fizemos o contrário. Primeiro, ou às vezes, nós só pedimos, ao passo que a gente tem que agradecer pela vida, por tudo que a gente tem e por tudo que a gente pode ter, porque tudo depende de nós, né? A advertência de João Batista, a massa inquieta, é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho fortuoso. Muitos irmãos, na fase que a humanidade está, sofrem de ansiedade, de depressão, de muitas doenças. A depressão é a doença do século. Tem estudos que mostram que mais pessoas vão ter essa doença. É difícil uma família que já não tenha passado por esse problema. E uma das melhores maneiras da gente tratar a depressão é a gente dar ocupação, às vezes, para a pessoa, trazê-la na casa espírita e fazer o tratamento médico. Tem que fazer as duas coisas para trabalhar a depressão, né? Muitas pessoas se aposentam e a pessoa não poderia, às vezes, parar total. Ela teria que se envolver num trabalho voluntário para ela se ocupar, né? Então, uma das terapias seria ela fazer um trabalho voluntário. Estudos científicos mostram que quem faz trabalho voluntário aumenta 80% das defesas imunológicas do nosso corpo físico.
Por que disso, gente? Porque a prática do bem é aquilo que Jesus vem ensinar, fazer o bem. 80% aumenta as defesas imunológicas do corpo físico. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam de acordo com o nosso tempo. Só que tudo acontece de acordo com o tempo de Deus, não com o nosso tempo. Por isso que às vezes a gente fica ansioso. Às vezes a gente quer resolver tudo de uma hora para outra e não funciona assim. A palavra do percursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos, as nossas provas assumidas. Né? A gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, eu gosto muito de duas perguntas que eu vou ler bem rapidinho para complementar o que fala aqui dos compromissos assumidos. Cada um, antes de vir para cá, assume e escolhe as provas que vai passar. Pergunta 258. Quando no estado errante e antes de reencarnar-se, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida, ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. A família tem um planejamento, né? Com quem casar, quem é que vai ser os filhos, tudo tem um planejamento. Mas Deus é muito bom e misericordioso com a gente, que na 259, ela nos diz o seguinte: todas as provas não é a palavra, pois não se pode dizer que escolhestes e previste tudo o que vai acontecer no mundo. O gênero de prova, sim, os detalhes são consequência da nossa posição e frequentemente dos próprios atos. Quer dizer, com a prática do bem, com a caridade, com o perdão, as provas a gente vai passar, mas às vezes não do tamanho da intensidade que a gente deveria passar as provas. E na 264, Kardec pergunta aos espíritos superiores: o que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, segundo a natureza de suas faltas, e o faça avançar mais rapidamente. Alguns se impõem na vida de misérias e privações, para tentar suportá-la com coragem. Olha só. Outros querem se experimentar nas tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e mau uso que delas se podem fazer e pelas más paixões que desenvolve. Olha que interessante, né? Então, tudo que a gente está passando agora, ou é esse planejamento que a gente escolheu antes de vir para cá, ou é as coisas erradas que a gente fez em vidas passadas. No Evangelho tem lá um item, causas atuais das aflições e causas anteriores, no capítulo 5. Nada é por acaso, nada é por acaso. Então, por isso que a gente não pode reclamar, nem da mãe, nem do pai, nem de toda aquela família que nos acompanha. Tudo é o nosso merecimento, né? As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. A gente está no ano 2023, com toda a tecnologia que a lei do progresso nos permite usar, abrir o YouTube e encontrar relíquias de Chico Xavier, palestras do Chico, do Pinga Fogo, as entrevistas na TV Tupi, as palestras do Divaldo, tem tanta coisa boa. Ao mesmo tempo, os nossos anjinhos em casa, que a gente, se não esconder e disciplinar eles, né, isso está trazendo depressão para as crianças, ansiedade, crianças que almoçam com o celular na frente, né? E a gente que é pai tem que dar os limites necessários. O livro do Rossando Klinger, o psicólogo e irmão nosso lá de Campina Grande,
dos tantos livros que ele escreveu, um deles, o título é Eduque-me. Muito interessante. E ele disse na vinda a Caxias do Sul que a tecnologia aproxima os distantes e afasta os próximos. Olhem as duas frases dele. A tecnologia, esse aparelhinho aqui, aproxima os distantes, ele, Facebook, Instagram, e afasta os próximos. A gente vê muitas famílias que saem para almoçar no domingo, todo mundo com o celular aberto. Celular aberto, né? Eu conheço agora algumas famílias espíritas e não espíritas, que na regra do almoço em família, quando está todo mundo junto, o celular fica num outro lugar. Não é uma regra boa, gente? O celular ficar num outro lugar. Está todo mundo ali, por que tem que olhar o celular? Isso cria ansiedade, isso cria um monte de coisa. Né? Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? A gente perde um desencarnado. E muitos vêm aqui no dia seguinte. Olha, me disseram aqui num bairro aqui em Caxias que o Dr. Bezerra de Menezes atende lá e ele já disse que a pessoa está encaminhada. Aí os falsos profetas. Né? Dr. Bezerra tem muitas ocupações, jamais se manifestaria em bairros aqui em Caxias, ainda que tem que pagar a consulta. Ele que vendeu o anel de formatura para ajudar uma pessoa necessitada. Então o que mais tem é os falsos profetas. Ninguém se comunica, gente, de uma hora para outra. Meu falecido pai se comunicou aqui quase um ano depois da desencarnação. A minha segunda filha que morreu se comunicou 7 meses depois, para explicar por que ela morreu 2 semanas antes de nascer. Morreu 2 semanas antes de nascer. Né? Mas foi 6, 7 meses depois. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? A coisa é séria quando a gente segue os ensinamentos de Jesus que estão aqui dentro da doutrina espírita. Tem que tomar muito cuidado, gente. Né? Outra coisa, esses dias uma pessoa que frequenta a casa que me perguntou de uma irmã nossa lá, que ela diz qual é o anjo que nos protege e o horário que ele fica com a gente. Ela é bem famosa nas redes sociais. Como é que um espírito superior, gente, vai ficar à disposição de nós, cheio de defeito? Não é assim que funciona, gente. Eles estão com a gente, mas não no horário que a gente quer. Eles só nos abandonam quando a gente... Abandono não. Eles estão sempre nos mandando as intuições, o anjo de guarda. E o outro lado, quando a gente se desequilibra, ele também manda algumas dicas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê. A grande seriedade da doutrina espírita. Ninguém nunca vai cobrar nada de vocês. A gente vai fazer alguns convites de vez em quando, para vocês botarem a mão no bolso, como a gente vai falar daqui a pouquinho no final da palestra, para a feijoada que vai ter amanhã, que é para ajudar aqui no estacionamento, outras coisas, né? Assim como amanhã tem a feijoada da PAI também, né? Que é outra entidade séria, o Portal da Luz, para ajudar o Portal da Luz também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, gente? A frase do Chico que deixa muito clara as comunicações. O telefone sempre toca de lá para cá. A gente não evoca e o espírito fica à nossa disposição. Tem que tomar cuidado, né? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade do povo sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? A gente tem obrigações com os filhos, com a mãe, com o pai. A gente não pode largar o pai e a mãe lá no asilo, quando às vezes a família tem condições de manter a pessoa em casa, a não ser em casos excepcionais, que às vezes tem algumas doenças que a clínica às vezes é que vai nos ajudar. A gente tem um familiar com Alzheimer que a gente não conseguiu mais cuidar, aí fica na clínica. Mas enquanto a pessoa está lúcida, tu tirou a pessoa de dentro da casa, não é mais a mesma coisa, ela perdeu muito o contato familiar, né? O programa individual de trabalho da alma, no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnado ou desencarnado, é lei soberana. Tudo está previsto pelas leis de Deus.
Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros, na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. Os nossos irmãos obsessores, no livro do Alírio Cerqueira, que é médico lá de Cuiabá, e no livro do Richard Simonetti, quando a gente não faz as preces antes de dormir, ou esquece da prece, durante o sono, eles chegam a trabalhar com a hipnose, para a gente não vir na casa espírita, por casal brigar no dia de vir aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os pensamentos no dia que a gente vem aqui na casa espírita. Às vezes é feito de tudo para a gente não vir. Né? Cuidar da alimentação no dia da palestra, do passe, não ingerir bebida alcoólica. Né? A doutrina espírita não proíbe nada de ninguém, ela recomenda. Né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Muitos de nós, a gente tem dificuldade com a administração do tempo. Hoje, a gente tem os terapeutas, tem os psicólogos, tem as pessoas que trabalham com coaching, para trabalhar a administração do tempo na vida da gente e às vezes nas empresas. É muito comum. É uma região de muito trabalho aqui na nossa região. E às vezes a gente quer resolver um ano em um mês. Não é assim que funciona. Então a gente tem que ter uma coisa chamada planejamento estratégico pessoal para a vida da gente, as metas. Né? Nas empresas, quem é dono de empresa aqui, existe o planejamento estratégico. A gente tem que saber aonde que a gente quer chegar. Aonde que a gente quer chegar como pessoa física? Os ensinamentos de Jesus, a prática do bem, a caridade. A gente melhorar como pai, como irmão, como filho. Né? Esse é o grande propósito de Jesus. A gente melhorar como filho, como pai, como irmão, como membro da sociedade. A prática do bem. A gente vira santo? Quem é espírita? Não. Se vocês perguntarem para uma jovem senhora que está na plateia, que é minha mãe, que faz 80 anos de setembro, ela vai dizer que eu melhorei uns 10%. Uns 10% eu melhorei. Em 35 anos. Mas 35 anos não é nada. Mas a gente está tentando melhorar. Então, a doutrina espírita, assim como outras religiões, ajuda o homem a gente entender melhor algumas coisas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não virar fanático, radical. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor, cada dia, e executá-la do melhor modo. O Chico tem um pensamento fantástico. Tudo que ele escreveu é fora de série. Que ele diz assim: a vida da gente é esse livro. Todo dia a gente vai escrever uma página na vida, nesse livro. Todo dia. Cabe a nós escrever coisas boas aqui. Tem dias que vai passar meio em branco, vai. Dia que a gente não está muito bem. Mas por que a gente não está muito bem? Porque às vezes na primeira hora da manhã, que é o horário assim da gente tirar uns minutinhos para fazer uma prece, agradecer pelo dia, né? Hoje, 5:30 da manhã, eu olho para fora, Caxias fechada de neblina. Daí eu disse, que dia ruim. Daí a companheira disse assim, obrigado Deus por esse dia. A companheira do lado. A gente às vezes tem que agradecer pelo dia que tem a neblina e pelo dia que tem sol, que ele está agora. A gente precisa desenvolver um pouco mais a questão da gratidão. Tudo é necessário, é o inverno agora. Não dá para esperar sol às 5:30 da manhã. É inverno, é normal da natureza ser assim. E o que eu fiz como espírita, né? Eu reclamei. Aí uma moça do lado evangélica disse assim, agradeça, não reclame. E essa moça linda aqui também, ali, ó, a gente agradecer por essas crianças que estão lá na casa da gente, os filhos, né? Para que coisa melhor que a gente vê as crianças aqui já na casa espírita, já, né, gente? Já aqui desde pequenininhos, recebendo esses ensinamentos.
A gente já está quase se encaminhando aí para o encerramento da palestra, até para vocês aproveitarem esse sábado, né? Em família. A cada palestra a gente está sendo muito intuído cada vez mais pela espiritualidade. Vocês estão observando que estão desencarnando muitas pessoas, e pessoas conhecidas da gente. Essa semana eu fui em 3 velórios. 3. Pessoas com 62 anos, 50, 30. E a espiritualidade tem mandado muitos avisos para a gente, que a gente fale muito sobre reconciliação dentro das famílias. Que a gente pode, no dia de amanhã, já não estar mais aqui. A gente se reconciliar com as pessoas. Principalmente na família. Está ali o grande aprendizado com a ex-esposa, com o ex-marido, com sogra, com sogro, com cunhado, né? Quem está vindo a primeira vez, eu sempre brinco, né? A gente tem de acordo com o merecimento da gente. Toda família vai ter um cunhado, uma cunhada um pouquinho chato, mas é o nosso merecimento. E é importante que a gente se reconcilie com essas pessoas. Está ali os desafetos de vidas passadas. E a gente não perder mais tempo com picuinha. Vamos convidar todo mundo a voltar a fazer o evangelho. Vamos voltar a dar o beijo na mão da mãe da gente, quando a gente encontra ela, quem tem eles vivos ainda. Quando eles desencarnam, é eles que estão aqui protegendo a gente. É eles que estão aqui. Né? Então a gente não perder mais tempo com coisas materiais. A felicidade não está nas coisas materiais. As pessoas que essa semana aí eu fui nos velórios, pessoas com muito bem de vida, que deixam patrimônio, deixam muitas coisas boas, mas poderiam continuar aqui. Talvez se não tivessem trabalhado tanto às vezes. Porque às vezes a pessoa trabalha, como eu falei no início da palestra, para aumentar as necessidades materiais. A gente teria que reduzir as necessidades materiais e buscar mais os valores espirituais. Aumentar o café da tarde hoje com a família, com os amigos, se reconciliar com alguém, procurar alguém pedir desculpa, pedir perdão. Senão depois a gente morre e vai continuar obsedando lá. Né? Deus é muito bom com a gente. Vou contar uma historinha bem rápida agora. Né? De uma pessoa que na época da escravidão, eu li numa das obras espíritas, ele era muito ruim para os escravos. Quando ele não gostava de alguém, ou a pessoa não fazia a tarefa adequada, ele pegava o braço do escravo, ou da escrava, e botava na máquina de moer cana. Era isso que ele fazia. Na vida atual, foi aquele chefe exemplar. Os funcionários, todo mundo gostava dele. Pessoa boa. O maior ativo que a gente tem na casa da gente e nas empresas são as pessoas. Aqui na casa espírita, os nossos irmãos que nos ajudam. Né? E a espiritualidade também, junto com a gente. E ele então, aquele pai exemplar, bom vizinho, bom marido, e um dia ele perde um dedo. Esse que na época da escravidão fazia horrores com os escravos. E ele perde um dedo lá numa máquina. E os funcionários se revoltaram. Como é que pode Deus permitir que uma pessoa tão boa, nessa vida, perder um dedo? E ele é trabalhador espírita. E ele fica chateado, vai para a casa espírita, e o pessoal vendo ele meio chateado, fizeram um trabalho com ele na casa espírita aquele dia. E o mentor espiritual da casa se manifestou. Diz, olha, diga aí para o nosso irmão, para ele não ficar chateado. Era pela lei de ação e reação, ele perdeu um braço, ou os 2 braços, daqui a pouco ficar aleijado nessa vida. Mas ele fez tantas coisas boas nessa vida já, que a espiritualidade diminuiu o tamanho da intensidade da prova, como fala aqui, como eu li há pouco agora aqui. E daí ele perdeu só um dedo ao invés de perder o braço. Olhem como Deus é bom com a gente. A gente passa determinadas provas, mas elas podem diminuir de acordo com o merecimento da gente e a evolução e o que a gente vai fazer com as pessoas que estão em volta da gente. Então nós vamos fazer a prece de encerramento, dizendo gratidão, e vamos chamar os nossos irmãos médiuns
para a gente fazer o passe coletivo. Então nós vamos iniciar o nosso encerramento de hoje, dizendo a Deus, nosso grande arquiteto do universo, a Jesus, nosso modelo e guia, a Chico Xavier, Bezerra, Divaldo, Barzanufo, obrigado por essa doutrina que ensina sem nos amedrontar, nos esclarece que estamos aqui para a prática do bem, para seguirmos os ensinamentos deixados por Jesus. Agradecer, Pai, por cada mãe que está aqui na plateia na tarde de hoje, por cada pai, por cada família, por essas crianças que estão aqui. Que Deus abençoe os lares, que Deus permita sempre união, que Deus permita encaminhar os irmãos obsessores que de repente vieram com nós, que fiquem aqui para serem encaminhados, esclarecidos. Esses irmãos que desencarnaram durante a semana em cada família, que eles recebam toda a orientação necessária. E te dizer, Pai, nos perdoe pela nossa falta de fé. Nos perdoe por muitas vezes achar que a cruz é maior do que merecemos. Sabemos que ela é necessária de acordo com o tamanho que precisamos. E te dizer, Pai, obrigado por tudo, pela família, Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, pelos fundadores da casa, que nos abrigam aqui há muito tempo, por tudo que a gente recebe da espiritualidade. E que assim seja.